Você já imaginou viver em um mundo onde cada gesto, cada olhar e até o silêncio tem um significado? Onde a beleza é uma arma e a disciplina é um estilo de vida. No vídeo de hoje vou te apresentar um dos livros mais fascinantes que eu já li, Memórias de uma Geisha. Prepare-se para uma viagem ao coração do Japão tradicional. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando mais um vídeo desse canal. Eu sou Gabriela Felício e vou te acompanhar em uma bela viagem ao Japão. Principalmente as okiyas, as casas onde viviam as geishas. Vamos falar sobre o livro Memórias de uma Geisha, mas antes disso nós precisamos de um pouco mais de contexto histórico. Vou explicar para vocês o que são as geishas, onde elas vivem, qual é seu estilo de vida, para depois a gente falar dessa história aqui. Se você já gostou desse tema, aproveita e compra esse livro que vale muito a pena. E eu deixei o link para você comprar o livro na descrição desse vídeo. Comprando o livro por esse link, você ajuda a fortalecer o meu trabalho aqui no canal. No Japão, a figura da geisha como nós conhecemos hoje, mulheres especializadas em artes tradicionais, música, dança e conversa, ela só se consolidou a partir do século XVIII. Antes disso, lá no período em que se iniciou a cultura das geishas, que foi no século XVII, depois início do século XVIII, as geishas eram homens, eram os geishas. E na verdade eles não tinham esse nome, né? O nome era Hokan ou Taikomoshi. Lembrei muito da Sister Honk. Não entremos nesse assunto aqui, até porque a Sister Honk nem é japonesa, é chinesa. Vamos continuar. Os homens eram algo como mestres de cerimônia, músicos, contadores de histórias que animavam festas, especialmente nas casas de chá e distritos de entretenimento. Eles lembravam, de certo modo, algo como os bobos da corte europeu, sabe? Mas com um refinamento maior, voltado para a poesia, para o teatro no, música e etiqueta. Era algo muito mais elegante. Com o tempo, as mulheres começaram a exercer essa função, trazendo mais foco para a dança e para o canto. Hoje em dia, gente, nós ainda temos essa tradição que é bem cultural e não mais como um trabalho, como nós vamos conhecer aqui nesse vídeo hoje. Hoje isso é algo para preservação da cultura tradicional japonesa e existem até competição de geishas. Eu acho muito legal isso, a importância que eles dão à cultura tradicional e a preservação desse tipo de poesia, desse tipo de performance que as geishas fazem nas competições. Como eu falei para vocês, os homens eram quem ocupavam essas funções, mas a presença feminina foi ganhando popularidade por volta ali do século XVIII. No fim do século XVIII, as geishas já eram majoritariamente mulheres. E os taikomoshi, que eram os homens que ocupavam esse cargo antigamente, eles passaram a ser uma minoria. Por volta de meados do século XVIII, as mulheres eram treinadas em artes refinadas e começaram a ocupar majoritariamente esse espaço, inicialmente como as ajudantes secundárias dos homens que ocupavam esses cargos como elementos principais. Essas mulheres eram mais jovens e atraentes para a clientela masculina, o que naturalmente passou a gerar mais demanda. Além disso, em muitos casos, elas ofereciam também o charme e a habilidade do flerte, que os taikomoshi não podiam ou não queriam explorar. A partir da década de 1750, a clientela começou a preferir o entretenimento feminino. As geishas mulheres se diferenciavam das cortesãs. É muito comum as pessoas leigas confundirem as leigas com cortesãs, mulheres que trabalhavam pelo prazer pago, né, que se diz. As garotas de programa. Geishas não eram garotas de programa, geishas eram artistas. E elas se diferenciavam das cortesãs por não se envolverem necessariamente com a prostituição, o que lhe dava um certo prestígio e exclusividade no contato social. As autoridades chegaram a criar regras para separar as funções das geishas das cortesãs, justamente para evitar concorrência direta e manter o status de artistas. O que diferenciava as geishas das cortesãs era a forma de amarrar o kimono. As cortesãs faziam o laço na frente do kimono e as geishas faziam o laço atrás. Desta forma, os homens e as pessoas, de modo geral, conseguiam diferenciar quem eram as geishas e quem eram as cortesãs. Mas, tirando isso, a estética física, tanto das geishas quanto das cortesãs, eram bem parecidas. Então, elas faziam uma maquiagem bem específica japonesa, com o rosto bem branco, os lábios bem vermelhos, o cabelo num determinado penteado típico. Era tudo muito parecido. Os arranjos de cabeça, a seda do kimono.
as estampas do kimono, era tudo bem parecidinho mesmo. O que diferenciava era essa forma de amarrar o kimono. No final do século XIX, os taikomoshi já eram uma raridade. Alguns poucos sobreviveram como assistentes das casas de geisha, treinando e apoiando as mulheres, já que eles inicialmente começaram essa tradição. Ainda nos dias de hoje existem taikomoshis no Japão, mas eles são muito pouquinhos, tem muito pouquinhos mesmo, tipo uma dezena no país inteiro. E eles trabalham quase sempre em conjunto com as geishas mulheres, preservando a tradição histórica. Como expliquei para vocês, hoje em dia as geishas, a tradição das geishas, ela é só cultural e não mais como um entretenimento, sabe? E como uma profissão, como era no início. Vamos dar uma paradinha aqui para eu te lembrar de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, e vou falar também, se você quer ajudar o nosso canal a se manter no ar, ajudar o meu trabalho aqui, eu desenvolvi essas canecas que são super legais, tem a logo aqui do canal, Coisas de Gabriela, e cada uma delas tem uma frase bem motivacional. Essa daqui é: na dúvida se faça de doido. Fiz uma pequena tiragem destas canecas com um valor simbólico de R$25. Você me ajuda a manter o meu trabalho aqui, trazendo essas histórias maravilhosas para você. Voltando então ao nosso contexto histórico das geishas. Como as meninas se tornavam geishas? Gente, isso acontecia por volta dos 7 ou 8 anos de idade. Estas jovens meninas, crianças ainda, elas entravam nas okiyas, eram as casas de geishas, onde elas passavam a sobreviver ou a viver sob os cuidados da Okisan, que era a mãe da casa. Ela, lógico, não era a mãe biológica de todas as meninas, mas ela fazia este papel maternal ali, só que nem sempre muito afetivo, ela era bem rígida, até porque todo o treinamento da geisha era muito rígido, vocês vão ver aqui. Antes de se tornarem geishas, as meninas eram chamadas de maiko, que é as aprendizes, né? São as aprendizes de geishas. E as casas de geishas estavam ali no Japão, majoritariamente na cidade de Kyoto, e uma outra cidadezinha lá que eu não lembro o nome, que era em Tóquio, na verdade uma região em Tóquio, né? E elas passavam por todo um processo de formação que envolvia um desenvolvimento e uma formação artística. A agenda de treinamento diário ocupava cerca de 10 a 12 horas do dia. Incluía a dança tradicional, postura, gestos e movimentos elegantes. Elas aprendiam a tocar instrumentos musicais, aprendiam instrumentos musicais de cordas, de sopro, de percussão. Elas também faziam aulas de canto, poesia, aprendiam gestos típicos da cultura tradicional japonesa, como um comprimento correto de se agachar diante do homem e das pessoas que estavam apreciando aquela encenação, aquela apresentação dela. Existia a forma certa de se levantar, a postura certa de servir o chá sem molhar as mangas do kimono. Tudo isso era aprendido dentro das okiyas, que eram as casas de geishas. Elas aprendiam também arranjos florais, como fazer bons arranjos florais, e elas também praticavam bastante o hábito da conversação. Além de tudo isso, elas precisavam ter bastante profundidade histórica, social, elas precisavam ser cultas, conversar bem, porque fazia parte do trabalho delas entreter nobres homens de uma forma que fosse valiosa. Porque assim, qual era o sentido de um homem pagar o trabalho de uma geisha se ela não se diferenciasse em nada da esposa dele que estava em casa, que não tinha conhecimento de nada, que não, né? Enfim, tinha a esposa e tinham as geishas. Inclusive os homens, eles levavam a passeios, teatro, festivais, até lutas de sumô, tudo isso, eles levavam as geishas, eles iam passear com as geishas, a mulher ficava em casa, cuidando de filho, cuidando da casa, sem maquiagem, sem estudo, sem nada. Por isso, além de ser uma profissão, né, elas serem mulheres independentes, mas depois nós vamos entrar nesses aspectos financeiros, elas eram poucas das mulheres tinham independência financeira e as geishas tinham bastante possibilidade, né, mais possibilidade de ter a sua independência financeira por conta de oferecer esse entretenimento de qualidade. Elas eram também treinadas em etiqueta e disciplina, aprendiam a andar de forma graciosa, em sandálias altas desse tamanho. Elas treinavam a linguagem formal, expressões elegantes, elas treinavam regras de postura, não rir alto, não gesticular. Eu já tava fora, né, da geisha, eu só vivo falando com as mãos. Então não podia rir alto, não podia gesticular demais, não podia demonstrar emoções exageradas, tinha que ser bem
sutil, elegante, delicada. Elas precisavam memorizar genealogias e gestos dos clientes para manter as conversas personalizadas. Então tinha toda aquela coisa de estudo da situação momentânea ali, ela tinha que lembrar quem era o cara, enfim, tudo para ela manter uma qualidade no seu atendimento. As geishas, gente, as meninas aspirantes às geishas, elas entravam nas okias e passavam por fases. A primeira fase era ajudando nos afazeres da casa. Então elas precisavam lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, enfim. Elas eram chamadas nesse momento de shikomi. Depois tinha a minerai, que elas começavam a acompanhar os eventos, mas só para observar e para aprender. Depois elas passavam a ser maiko, que era elas atuavam como aprendizes, já usavam os kimonos, os penteados mais elaborados, a maquiagem de geisha, mas ela ainda não era considerada uma geisha completa. Porque a maioridade não, né? A fase adulta no Japão para as mulheres só era considerada a partir dos 20 anos. Então, antes dos 20 anos, elas eram apenas maiko. Com 20 anos, elas passavam por uma cerimônia que era de troca de gola para se tornar, então, uma geisha plena. Nessa cerimônia de troca de gola, existia também uma formalidade que não era obrigatória, já deixo aqui registrado que nas minhas pesquisas eu me deparei com a informação de que isso existia, mas que não era obrigatório, que era o leilão da virgindade. Esse leilão tinha o nome de misalgi, que era quando as meninas atingiam esses 20 anos de idade, já iam passar de maiko para geisha plena, e aí elas leiloavam a virgindade delas, a primeira relação sexual, e isso simbolizava essa transição para geisha. Por que que as mulheres, as geishas, as maikos e depois geishas, elas optavam por fazer isso? Porque assim, quando elas entravam nas casas de geisha, tudo o que elas gastavam, tipo kimono, aulas, aluguel, casa, comida, tudo, produtos de higiene, tudo era contabilizado, e quando elas chegavam aos 20 anos, elas tinham que pagar as okias, aquilo que elas consumiram antes dos 20 anos. Então, essa conta ficava muito alta. E aí elas leiloavam isso como forma de pagar a okia. Elas não ficavam com dinheiro nenhum. Elas pagavam as dívidas delas, e a partir daí o trabalho de geisha delas rendia o valor para elas. Antes disso era só para okia. Então, nas okias mais antigas e no início do século 20, as mizuji, que era o ato de leiloar a virgindade, elas tinham uma conotação sexual. Então era a primeira relação sexual de uma maiko e era oferecida a um patrono rico. Então, gente, as meninas basicamente tinham essa intenção e demonstravam essa intenção nas casas de chá, e tinham os pretendentes a patrono dessa geisha, né? Quem desse mais levava o prêmio. Então, os homens ricos competiam oferecendo quantias generosas às casas de geisha. Quem fazia toda essa negociação de valores eram as Okusans, as mães da casa de geisha. A preparação era o seguinte: dias antes, a Okusan, mãe da casa, e as outras geishas veteranas preparavam a maiko com aulas extras de etiqueta e postura. A maiko recebia um kimono novo, adornos novos, tudo isso patrocinado pela okia. Só que a okia ia receber uma grana preta depois da noite, enfim, da noite em que aconteceria essa transição cerimonial entre uma maiko e a geisha. Em alguns casos eram feitos rituais e banhos para preparar essa menina para esta noite. O cliente que vencia a disputa financeira, eles eram chamados de dana, ou patrono. Às vezes era um homem que já patrocinava a maiko há algum tempo, mas nem sempre. Daí ele passa a ser tipo um protetor dela. Nas casas de chá mais famosas, eles tinham banquetes cerimoniais antes, onde o dana e a maiko e outras geishas participavam, banqueteando, tomando saquê, enfim. Depois a maiko era acompanhada até um quarto que era todo preparado da própria casa de geishas, ou em alguns casos em um restaurante tradicional com quartos privativos, que também existia isso lá no Japão naquela época. Ao contrário da versão cinematográfica, não haviam cortejos românticos, era basicamente uma consumação sexual contratual. A maiko era geralmente bem inexperiente e ela não tinha muitas escolhas, né? Era só uma transação financeira entre a casa de okia e o cliente. O cliente, por sua vez, via isso como um prestígio e também um status. Não é como um relacionamento amoroso. Depois dessa noite, a maiko passava a usar
insígnias e uma gola branca de geisha plena. Então aí, depois dessa noite, ela já era considerada uma geisha plena. Então era como um ritual de transição. Isso significava que a partir de agora ela podia trabalhar sozinha, os ganhos vinham todos para ela. Lembrando que a geisha não é prostituta, ela é uma artista, ela vendia entretenimento de qualidade, conversas de qualidade, companhia de qualidade. Quando isso acontecia, as casas de geishas, eles anunciavam o evento como prova de sucesso da aprendiz. Então ela ficava famosa. Socialmente, o Dana ganhava prestígio no meio cultural local. A partir da década de 1930, o governo japonês passou a regulamentar essas práticas e mais tarde passou a proibir, porque essa prática está ligada à prostituição. Houve uma lei em 1956 de proibição, uma lei anti-prostituição. O mizuji tornou-se algo ilegal. Hoje o termo mizuji ainda é usado em Kyoto, mas significa apenas a cerimônia de passagem de maiko para geisha plena, sem qualquer conotação sexual. Então ainda existe esse termo, mas não tem mais essa questão do leilão da virgindade. É só o ritual de transição entre a maiko e a geisha. Na vida adulta, mesmo depois de formadas, as geishas continuam treinando e aperfeiçoando suas habilidades por toda a sua vida. E depois que elas acabam ficando velhas, né? Acontece com todo mundo, e ela não pode mais atuar, elas passam a ser as professoras das geishas mais novas, né? E vamos para nossa história triste, Memórias de uma Geisha. Gente, esse livro é ficcional, tá? Uma história de ficção, escrita por Arthur Golden, e ela conta a história de duas meninas irmãs. Essa história se passa entre as décadas de 1930 e 1940, então foi ali pertinho da Segunda Guerra Mundial. As duas irmãzinhas, que eram filhas de um pescador, a mãe delas está muito doente, e o pai, sem condições financeiras de criar as meninas, ele vende as duas meninas para uma okia, uma casa de geishas. As cenas são tristes e a protagonista, que é a Shio, ela começa a história no livro, e também tem filme, mas eu não sei em qual plataforma vai estar o filme. Eu procurei na Netflix e não tem mais nesse momento. Talvez a Netflix retome esse filme em algum momento, não sei. Mas procura, se você não quer ler o livro, ou sei lá, gostaria de ver o filme, também tem o filme. Mas assim, o livro é bem mais profundo, tá? Então a Shio começa dizendo que uma história como a dela não deve ser contada. Porque a vulnerabilidade não é algo que faz parte do cotidiano das geishas. Mostrar a vulnerabilidade é algo inapropriado para uma geisha, porque a geisha é uma artista e ela é de entretenimento, então as pessoas querem estar felizes ao lado delas, né? Então mostrar vulnerabilidade não é algo que condiz com uma geisha. Então, em uma noite escura e fria, o pai das meninas coloca elas em uma carruagem, uma espécie de carruagem, né? É um meio de locomoção movido a cavalo, e durante a noite ele chega com as duas meninas a uma casa de geishas, e quando a mãe, a Oksan, abre a porta, olha as duas meninas, ela fala: eu vou ficar só com essa daqui, porque essa outra é muito feia. Então a Satsu, que é a irmã da Shio, ela é excluída daquela casa de geishas, a mãe não aceita ela e fica somente com a Shio. A Satsu é levada para uma outra casa de geishas, que na história é nomeada como Casa dos Prazeres. Então, subentende-se que a Satsu foi colocada em uma espécie de prostíbulo, né? Enquanto a Shio foi para a casa de geishas e entrou ali como uma serviçal. Então ela entra ali muito revoltada, muito nervosa, querendo muito ficar perto da irmã dela. E ela é muito maltratada ali, gente. Vocês não têm noção do que essa menina passa. Ela tem apenas 9 anos e a irmã um pouquinho mais velha, 12 anos, por volta de 12 anos. Dentro dessa casa de geishas, onde a Shio vai morar, existe uma geisha que é muito famosa na região por ser muito requintada, muito bonita. Enfim, é a geisha mais famosa da região. Mora lá na casa da Shio. O nome dela é, deixa eu lembrar, Hatsumomo. Então a Hatsumomo, ela é responsável por bancar aquela casa de geishas. Por isso, a mãe daquela casa deixa a Hatsumomo fazer o que ela quiser. Ela é uma pessoa muito cruel. A gente precisa levar em consideração todo esse contexto histórico e social que eu passei para vocês no início do vídeo,
que é a realidade dessas meninas, que geralmente são meninas que por algum motivo vão parar na casa de geishas e podem ter sido vendidas, enfim. Elas foram afastadas da família delas e não se sabe qual é a história da Hatsumomo, que não é contada no livro Memórias de uma Geisha. E sim, nesse livro nós vamos saber sobre a história da Shio, certo? Então a Hatsumomo vê que a Shio é uma grande candidata a ser uma boa concorrente dela. Ela começa a puxar o tapete da menina, criar situações desagradáveis para Shio. A Shio era uma japonesa com olhos claros. E isso era algo assim que fisicamente não era raríssimo no Japão, né? E a Shio, nesse momento muito revoltada, ela começa a querer saber onde tá a irmã, e a Hatsumomo começa a falar: ah, eu vi sua irmã na casa de chá, ela tá em tal casa, a casa dos prazeres, não sei o quê. Conta pra menina onde tá a irmã, na intenção da Shio fugir com a Satsu, né? Porque a intenção das duas meninas era essa, fugirem juntas. Em um determinado momento, a Shio consegue escapar da casa onde ela está e encontra a irmã. E as duas planejam a fuga delas das casas onde elas estão. Só que chegou o dia de fugir, a Shio cai do telhado e se machuca muito. A Satsu, irmã dela, acaba fugindo sozinha. E nesse momento, a mãe da casa começa a acusar a Shio de: ah, você tentou fugir, agora você tem uma despesa médica, você tem, além da despesa da Okiya, né, que é o lugar onde você vive, e que tá tudo sendo contabilizado, a Hatsumomo, que é a geisha que toma conta daquela casa assim financeiramente, faz a menina estragar um kimono chique de uma outra geisha lá, fazendo com que a conta dela aumentasse cada vez mais. E nesse momento que a Shio tenta fugir e não consegue, cai do telhado, a mãe fala pra ela: olha, agora você perdeu a sua oportunidade de se tornar uma geisha e você vai ser uma serviçal pro resto da vida. E a menina fica muito triste, enfim. Tem um momento lá em que ela tá chorando numa ponte. E aí ela é abordada por um homem que está acompanhado de duas geishas. E esse homem é o presidente. Ela só escuta falar que é o presidente. E o presidente fala: por que você tá chorando, menininha? Olha só, essas moças lindas, quando tinham a sua idade, elas também tropeçavam nos seus tamancos, enfim. Ele achou que a menina tivesse levado um tombo só ali, não sabia nada do que tinha acontecido profundamente na vida dela, enfim. Ele oferece a ela um sorvete. Ela tinha apenas 9 anos, lembrem-se disso. E aí ela fica muito feliz e fica encantada com aquele homem. Nunca ela tinha sido tratada com tanto carinho por alguém, sabe? E ele enxuga os lábios dela com um lenço que tá gravado as iniciais dele. E ela fica com aquele lenço e guarda aquele lenço pro resto da vida dela. E aí ela muda um pouco a cabeça dela, pensando o seguinte: eu preciso me tornar uma geisha para me aproximar desse homem. E ela passa a viver o resto da vida dela com bastante regra e disciplina para tentar recuperar a oportunidade de se tornar uma geisha. Nunca a mãe da casa onde ela vivia deu essa oportunidade novamente a ela. Só que, quando ela tem 15 anos, a mulher, a geisha, que mandava lavar as roupas lá na casa de geishas onde ela vivia, e que a Hatsumomo fez a Shio estragar aquela roupa, enfim, o kimono, que custavam os olhos da cara, tipo, os kimonos custavam muito caro, porque era de uma seda muito refinada. Aquela mulher guardou aquele fato e percebeu que a Hatsumomo estava querendo puxar o tapete da Shio. Quando a Shio fez 15 anos, esta geisha já estava para se aposentar. Lembra que eu contei lá, no contexto histórico, de que quando as geishas atingiam uma certa idade, elas meio que adotavam outras geishas para cuidar, ensinar, educar e fazer com que as meninas se tornassem geishas espetaculares? Então, esta mulher vai até a casa da Shio e fala com a mãe, a Oksan da Shio, fala pra ela o seguinte: olha, eu quero pagar toda a dívida dela e eu quero que você me permita trazê-la pra minha casa para que eu a ensine a ser uma geisha. A mãe fica meio assim, né? Mas ela autoriza, por conta de muita ambição, querer o dinheiro da mulher, ela autoriza a Shio ser treinada por essa madrinha. E a Shio vê isso como uma mega oportunidade de se aproximar do presidente. Gente, que história linda e triste. Só que antes disso, a Shio apanhou da mãe. A Hatsumomo fez um monte de casinha pra ela, assim, pra prejudicar ela. Criou várias situações pra prejudicá-la. Ela sofreu pra caramba. Depois de um tempo também ela recebeu uma carta
informando que a mãe dela havia morrido, que já estava doente. Meses depois o pai também havia morrido. A irmã fugiu e ela ficou totalmente sozinha. Esta menina sofreu, mas sofreu. É triste demais, minha gente. Enfim, esta madrinha começa a treinar a Shio para ser uma geisha de muito sucesso. Quando a Hatsumomo percebe isso, ela começa a fazer intrigas sociais com a Shio, fala mal da Shio para os outros homens. Ela leva um novo nome, o nome de Sayuri, que essa madrinha batizou-a como Sayuri. Ela tem lá um momento de apresentação à sociedade como uma nova geisha, como uma nova Maiko, na verdade, né? Porque ela ainda não tinha 20 anos, ela tinha 15. E ela faz toda aquela ritualística de iniciação de geisha. E aí ela começa a ver o presidente nos determinados eventos. Ela fala, ai meu Deus, finalmente é a minha oportunidade de me aproximar desse homem pelo qual me apaixonei aos 9 anos de idade. E vai daqui, vai dali, tem aquele processo de leilão da virgindade, né? Em que a madrinha da Shio, que agora já se chamava Sayuri, a madrinha começa a fazer essa promoção e conversa com um médico, né? Arma lá um acidente com a perna dela e leva ela ao médico. O médico faz uma sutura lá na perna, já para mostrar os atributos e leiloar a virgindade. Isso não dá certo porque a Hatsumomo fala mal dela pro médico. Enfim, tem toda uma trama. E, gente, eu não quero dar spoiler, mas o fim dessa história é triste, muito triste. Eu pensei em vários momentos que a Shio iria ficar com o presidente. Eu não vou contar para você o que aconteceu, você vai ter que ler o livro. Compra o seu livro pelo link que eu deixei na descrição e vai lá chorar no canto. Tchau!